Olá, tudo bem? Meu nome é Ian Pereira, eu sou filho do Nelis e da Audileia. Eu congrego e sou membro e líder de célula da Parte de Santarém e também atuo no Ministério de Louvor da Igreja. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, do meu testemunho, que eu creio que vai fortalecer também a fé de vocês, para que vocês nunca desistam do propósito de Deus para a vida de vocês. Logo mais vocês vão conhecer a minha história. Eu nasci numa família cristã, né? Meus pais sempre foram muito envolvidos na igreja, na época na igreja católica. E meu pai e minha mãe sempre tiveram muita fome por Deus. Por conta dessa fome e sede, eles buscaram Deus e nós encontramos nosso lugar na Paz Church, né? Há muito tempo atrás, mais ou menos uns anos atrás. E nós, toda a minha família, nós aceitamos Jesus juntos, né? Também através do pastor missionário. E desde então Deus sempre vem confirmando e sempre vem falando no meu coração do propósito dele, né? E claro, mesmo eu tendo nascido numa família cristã, eu tive muitas dificuldades de principalmente permanecer no propósito, naquilo que Deus queria para mim. E principalmente na adolescência foi a época que eu mais tive dificuldade, porque eu estava muito inseguro daquilo que eu queria para minha vida. Se eu realmente queria servir a Deus, ou se eu queria viver uma vida, vamos dizer, uma vida secular. Mas eu creio que Deus ele nunca desiste de nós. É nós que desistimos do propósito dele para a nossa vida. E Deus foi muito misericordioso comigo e agiu com muita graça e proporcionou e me deu força para que eu nunca desistisse. Eu lembro que eu fiz coisas assim que entristeceram muito o coração de Deus. Mas eu sempre tive pessoas que puderam me ajudar, puderam me incentivar, que eu nunca desistisse. E hoje, eu creio que Deus tem cumprido muitas coisas que Ele prometeu ainda quando eu era criança, né? Recentemente a gente foi enviado, eu e minha família, para Goiânia. E Deus Ele pôde nos usar de forma grandiosa lá, né? No ministério, nós aprendemos muito. E nós precisamos voltar. E essa volta foi um momento assim que Deus falou muito comigo, porque todo o meu propósito e tudo aquilo que Deus tinha prometido para mim, na minha cabeça estava ligada com o meu envio missionário. E quando eu voltei para Santarém, por conta da pandemia, né, nós éramos voluntários lá, a igreja não nos financiava, nós voltamos e eu fiquei sem saber, meu Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça aqui em Santarém? O Senhor me deu uma palavra que o Senhor ia fazer grandes coisas através da minha vida lá em Goiânia. E meu propósito estava estabelecido lá, mas Ele falou muito forte no meu coração que o propósito dele não estava em lugares, mas sim na minha vida, que Ele ia agir independente de onde fosse. E hoje eu posso falar para você que eu tenho vivido isso. Deus, a cada dia, Ele tem me surpreendido e confirmado aquilo que Ele tem para mim. Então, hoje eu posso dizer que eu estou vivendo um sonho, né? Meu sonho de viver do ministério, viver de produção musical, né? Viver do meu trabalho, poder ajudar no ministério que desde criança eu sempre estive ajudando e poder contribuir. Então, nunca desista dos seus sonhos, daquilo que Deus sonhou para você, nunca desista, porque é o que o inimigo quer que você faça, que você desista de você mesmo. Porque Deus não desiste de você. Deus Ele nunca vai desistir de você. Lembre-se disso. Deus Ele sempre vai contar com você. Mesmo que você não seja fiel a Ele, mas Ele sempre vai permanecer fiel. Ele sempre vai te amar independentemente de qualquer situação, do que você fizer. Porque Deus Ele vai te amar do mesmo jeito, né? Você não pode fazer nada que vai fazer Deus te amar menos ou mais. Ele sempre vai te amar na mesma medida. Então acredite em você, nunca desista, sempre levante. Cair é normal, mas Deus Ele quer que nós tenhamos um coração de arrependimento, um coração ensinável. E Deus Ele tem falado muito ultimamente comigo sobre o chamado dEle. Deus Ele tem um chamado para cada um de nós e Ele quer que você exerça com sucesso o seu chamado. Porque é isso que vai determinar o seu sucesso. É isso que vai determinar o seu legado na Terra.
que às vezes você tem um chamado diferente do meu ou diferente de outra pessoa, mas eu creio que Deus tem um chamado específico para a sua vida. Ele quer te usar como canal de bênção para outras pessoas, porque Deus ele não dá uma coisa para você, para te beneficiar somente, mas Deus ele te dá algo para beneficiar outros, talvez a sua família, talvez o seu amigo, talvez o seu colega de faculdade, né? E a minha história tem a ver muito com isso. Eu não entendia isso quando eu era mais novo, que Deus ele queria abençoar outros através da minha vida. Então, infelizmente, eu dei por muito tempo muito mau testemunho na minha escola, na minha faculdade. Eu servia a Deus na igreja, mas na minha casa, na minha escola, eu não honrava o nome de Deus. Eu talvez não servia da forma que Deus merecia. Isso entristeceu muito meu coração por muito tempo, mas hoje eu percebo que foi um processo que Deus ele operou na minha vida. Ele deixou eu passar por esse período para que eu pudesse ajudar outras pessoas também que estão passando por isso, jovens, adolescentes, que têm essa mesma dificuldade, porque na adolescência é muito fácil a gente se desviar o nosso foco, né? Desviar o nosso foco, não saber quem nós somos, porque Deus ele nos deu uma identidade, só que às vezes nós nos esquecemos dessa identidade, que nós somos filhos, que Deus nos escolheu, que Ele tem um propósito e um plano para a nossa vida. Então, adolescente, jovem, permaneça na palavra principalmente, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Então, não ouça o que outras pessoas têm para dizer, procure aquilo que Deus quer falar para a sua vida, porque Ele que vai te firmar no princípio e no propósito, é esse que vai fazer você permanecer em Deus. Não são pessoas, não são pastores, não são líderes, mas são aquilo que Deus falou para você, as experiências que você teve com Deus. É isso que vai trazer a afirmação e certeza do que Deus tem para você. Porque eu posso confirmar, muitas pessoas vão te decepcionar, te desapontar e te frustrar ao longo da sua vida. Mas Deus, Ele nunca vai te desamparar e nunca vai te frustrar. Nos momentos mais difíceis, Ele vai estar com você. Você pode até esquecer de Deus, mas Ele nunca vai esquecer de você. Então se lembre, o Senhor Ele é presente, Ele é pessoal. Ele fala de forma pessoal e íntima com cada um de nós. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as dificuldades que você tem vivido, a sua família. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei de onde você veio, eu não sei como é a sua família, mas Deus, Ele te ama e tem um plano para a sua vida. Não desista, não deixe que o inimigo faça você pensar que Deus esqueceu de você ou que Ele não tem um propósito para você. Deus fala na palavra lá que Ele te escolheu antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele sonhou com você, Ele pensou em você. Ele te formou e Ele, antes de você nascer, Ele já tinha um propósito escrito para a sua vida. Então não se esqueça disso. Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para você. Talvez você esteja passando por esse momento que você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Mas Deus sabe e uma hora Ele vai te mostrar. E o que eu quero te incentivar, se envolva no que você puder na igreja. Porque é dentro do corpo de Cristo que a gente vai entender o que Deus quer para mim. Será que eu tenho um chamado missionário? Será que Deus quer me levar para o Ribeirinho? Será que Deus quer me levar para ser um evangelista, um líder de célula, ou talvez um anfitrião, ou um membro que convida, que é uma pessoa que por onde passa leva o perfume de Jesus. Então Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Não se esqueça disso. E eu quero te incentivar. Cultive relacionamento com Deus. Tenha o costume de sempre orar e sempre buscar a Deus. Andar com pessoas também que buscam a Deus, que possam fortalecer a sua fé. Porque na minha adolescência, eu mesmo dentro da igreja, mesmo eu servindo a Deus, eu dentro da igreja me desviei. Porque eu me deixei influenciar por pessoas que não tinham os valores de Deus, que também estavam perdidas que nem eu, sabe? Então, procure andar com pessoas que você admira, que são pessoas de Deus,
que vão te levar para mais próximo de Jesus, entende? E essa palavra que eu quero deixar para você. Viva aquilo que Deus quer para a sua vida. Não viva aquilo que outras pessoas querem, mas porque Deus tem um propósito específico e pessoal para você. Creia nisso e que a minha história possa abençoar a sua vida.